Vamos abrir em Filipenses capítulo 1. Nós estamos iniciando um novo módulo e nós vamos falar sobre ir além, que é o tema desse CPPI. Levanta a mão quem... Como é que é? Quem está aqui só para o terceiro módulo, que veio agora, só para o terceiro módulo, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ou 10. Então, vamos abrir em Filipenses 1, ok? Para explicar um pouquinho o motivo dessa mensagem, eu estava lendo um livro que chama Os Crucificados, que o irmão do N. Roberts desse livro aí indicou para a gente. É um livro que não tem para vender, é de graça. Se você conseguir comprar ele, no site de... Opa! Charles Eliot Newbold, que é um irmão que veio do movimento Chuva Serôdia. E ele fala ali sobre a geração dos últimos dias naquele livro e me motivou muito. Então, não é tudo que eu vou falar, não é tudo ideia minha. Só que no livro também não é tudo ideia dele, né? Grande parte do que ele leu no livro, ele pegou do irmão Ern Baxter. Ele aprendeu com ele. Então, eu sinto assim no meu coração, e creio na palavra, que nós estamos na última geração antes da volta de Jesus. Se isso significa que as pessoas de 50 anos de idade vão participar, ou se as pessoas de 5 anos de idade vão participar da volta de Jesus, antes de morrer, eu não sei quem é que vai participar. Mas eu creio que nós estamos na estação da volta de Jesus, ok? E essa mensagem ela tem esse objetivo de nos motivar e nos orientar e exortar a irmos além da posição que estamos hoje em Deus e estarmos preparados para a volta de Jesus, fazendo o que Ele pediu para nós fazermos em relação à sua volta, ok? Então vamos orar. Senhor, nós agradecemos por esse momento e nós pedimos a Ti que a presença do Senhor, ó Deus, permaneça aqui, Senhor, entre nós. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Ó Deus, queremos estar com o Senhor diante dos nossos olhos, diante do nosso coração. Ó Deus, sua presença é bem-vinda aqui, Senhor. Ó Deus, ilumina-nos, fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz: Eu estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos olhar o capítulo 3. Ele diz, no capítulo 3, no versículo 12: Não que eu já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, essas duas passagens bastam, poderia usar mais uma, mas bastam para mostrar o espírito do que eu quero que você entenda. Na mentalidade do Novo Testamento, Deus é um Deus que vai além. Está escrito no capítulo 1. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Deus completa aquilo que Ele começa. Nessa passagem aqui, fala, não que eu tenha alcançado, mas eu vou prosseguindo. Eu quero alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, no capítulo 1, nós vemos assim algo mais da perspectiva da soberania de Deus. Deus
soberanamente, começou uma obra em nós. E Ele, soberanamente, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aqui, em Filipenses 3,12, já é uma perspectiva da responsabilidade humana, ou seja, Paulo está trabalhando e vivendo e prosseguindo para alcançar aquilo pelo que ele foi alcançado por Cristo Jesus. Ou seja, não basta simplesmente uma posição de eu fui alcançado por Cristo Jesus. Isso é só o início. Ele quer alcançar aquilo para o que ele foi alcançado por Cristo Jesus. Isso significa que todos nós temos um chamado. Nós fomos alcançados para alcançar. Quero só abrir um outro versículo com vocês. Está em Romanos, capítulo 8. Romanos 8:30. Os teólogos chamam essa passagem de a ordem da salvação, okay? A ordem que a salvação ocorre na nossa vida. E ele fala, e os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. O que eu quero mostrar para vocês aqui? É que você vê que a primeira palavra que ele fala é predestinar, tem a ver com destino, ok? E a segunda palavra é chamado. E a terceira palavra é justificado, ou justificação. Justificação tem muito a ver com salvação, né? Eu fui justificado pela fé. Mas você vê que antes de ter a palavra justificado, tem a palavra chamado. Quando eu vejo essa passagem, o que eu penso? Eu penso que eu não recebo um chamado depois de ter sido salvo, mas eu sou salvo porque já havia um chamado. Eu fui criado para viver um chamado. Aos que chamou, justificou. Na nossa vida, geralmente, a gente olha de uma perspectiva diferente, porque a gente está no tempo e tal. Então, a gente recebe, a gente é justificado pela fé, nós cremos em Jesus. E, quem sabe, num outro momento na nossa vida, nós recebemos esse chamado do Senhor. Mas, da perspectiva de Deus, já havia um chamado sobre a nossa vida. E porque havia um chamado para alcançar algo, então nós fomos alcançados. É o que Paulo estava falando em Filipenses. Ele queria alcançar aquilo para o que também ele foi alcançado. Ou seja, eu não creio que eu fui salvo para depois exercer um chamado, mas eu só fui salvo porque já havia um chamado. Então, não existe esse negócio de alguns são vocacionados por Deus e outros não, porque, na verdade, o próprio ato de nos chamar nos salva, porque o chamado é a pregação do Evangelho. Então, evangelismo, na verdade, é você chamar a pessoa para o destino dela em Deus. Não é simplesmente falar que Jesus morreu por ela na cruz, mas é dizer, Jesus morreu por você na cruz para que você cumpra o seu destino. Existe o destino geral de glorificar a Deus, de ter comunhão com Ele. E pode ficando cada vez mais específico, até o destino específico, o chamado da pessoa, de um ministério, uma nação, alguma coisa específica na vida dela. Você vê que o apóstolo Paulo, logo na conversão dele, já disseram para ele, convém ele saber o quanto, ele vai saber o quanto que convém sofrer pelo meu nome. Então, a conversão de Saulo, a salvação da vida dele, eu penso que é secundária. Deus estava olhando para um chamado, eu quero fazer isso nas nações e quero usar esse homem. Bom, precisa salvar ele para isso, né? Ok, salvei. Entende? A salvação não é o grande lance ali. É importante? Mas ela é por causa, ela é o meio para que o chamado acontecesse. Então, nós, como geração, temos um chamado, como geração. E nós fomos salvos para exercer esse chamado. Se nós não estamos vivendo o nosso destino em Deus como geração, eu fico pensando às vezes que talvez o sangue de Jesus foi desperdiçado na cruz pela minha vida, se eu não vivo o chamado que Deus me deu.
Foi muito sangue, foi muito sacrifício, foi muita dor, e eu não quero que essa dor seja em vão, desperdiçando e não vivendo o meu chamado em Deus. Os morávios diziam que o cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos. E eu quero que ele receba na minha vida a recompensa dos seus sofrimentos. E nós precisamos desejar que ele receba nas nossas vidas, como geração, a recompensa dos seus sofrimentos, que não seja em vão o fato dele ter morrido por nós. Então, a minha palavra vai girar em torno dessa questão de que nós fomos chamados como geração para sermos a geração da volta de Jesus, para sermos a geração que vai além. Existem 3 apóstolos que representam 3 estações no desenvolvimento da igreja. O primeiro apóstolo é o apóstolo Pedro. Ele representa o período que vai desde a igreja em Atos até Constantino. E a característica da igreja nessa época, você pode ver que ela é uma característica de Pedro. Ela tem um ímpeto de avanço. Mas ela não é muito sábia, não. Você vê vários erros no desenvolvimento da história da igreja nesse período. Mas é um ímpeto de avanço. Se você vê a história, ler Gálatas, você vai ver que tem um momento em que Paulo repreende Pedro pela forma que Pedro estava vivendo diante dos irmãos. E assim como Paulo repreendeu Pedro, e está descrito isso em Gálatas, a reforma protestante foi isso. Tomaram a teologia paulina para repreender um ímpeto que estava baseado num fundamento mais histórico, mas não era bíblico. Então, nós temos a reforma protestante, e levanta como que Paulo como um segundo fundamento na história da igreja. E Paulo é um fundamento que vai ser a característica que vai moldar a igreja desde a reforma protestante até os dias de hoje. Você pode ver que a característica da nossa igreja é muito mais paulina. Nós conhecemos muito mais, às vezes, a teologia do próprio apóstolo Paulo do que a teologia de Jesus, do que as palavras de Jesus, porque nós somos uma igreja paulina. E eu creio que o terceiro apóstolo, o apóstolo João, ele é o último, né? O último que morre. Eu creio que ele é o apóstolo que representa a expressão da igreja nesses últimos dias. Se você visse o apóstolo Paulo entre nós e tivesse discussão de calvinismo e arminianismo, você vê que eu sempre cito isso, né? Porque eu gosto desse debate. Ele ia tomar posição e ele ficar contra ele ia ficar a favor de um e contra o outro. Eu acho que o apóstolo João não, ele dizia, os dois, beleza, curti, beleza. João, ele conseguia, eu acho que conviver melhor com isso, porque ele tinha uma perspectiva mais ampla da coisa. E ele é o apóstolo do amor, ele é o apóstolo que deitou a sua cabeça no peito de Jesus, e, ao mesmo tempo, é o apóstolo do Apocalipse, da ilha de Patmos. Então, eu creio que é essa estação que nós estamos. A estação da volta de Jesus e, ao mesmo tempo, do amor e da intimidade de deitar no colo de Jesus. Eu creio que esse é o tempo que nós estamos vivendo. É essa perspectiva apostólica. Então, eu vou falar para vocês agora várias tríades ou trinômios. Qual a palavra melhor, Elisa, que você falou para mim uma vez? Tríades, né? Sequências de 3 que existem na Bíblia e que são parábolas. Não necessariamente a Bíblia diz que é parábolas, mas eu acho que são parábolas, nos indicando, nos incentivando a irmos além com o Senhor. Ok? E se você já leu a edição da Impacto, que eu escrevi sobre isso, você já sabe tudo que eu vou falar. Ok? Então, existem algumas tríades, algumas sequências de 3, que são um incentivo para que nós possamos ir além com o Senhor. Tá? Está melhor? A primeira tríade são os patriarcas. 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 Abraão, Isaque e Jacó.
Ok? O Senhor queria estabelecer o seu reino na terra, né? Se você ler a Escritura, de Gênesis 3, Gênesis 1, mas de Gênesis 3 até Gênesis 11, tem um período aí de mais ou menos 2000 anos, e passa rapidinho, né? Então, depois você olha de Gênesis 12 até Gênesis 50, tem muito mais coisas escritas do que de Gênesis 1 a 11, e é menos tempo. Então, o período que vai de Gênesis 1 a 11 é como... porque, na verdade, 3 a 11 é um período de queda, onde o homem estava se afastando cada vez mais de Deus. E, a partir do capítulo 12, é um trabalho de Deus de restauração. Então, Abraão representa esse caminho de restauração. Você vê que antes de Gênesis 12 vem Gênesis 11. Uau, que sabedoria minha, né? Gênesis 11 é a Torre de Babel, da onde vem a palavra Babilônia. E em Apocalipse, Babilônia, Deus fala sobre ela. Sai dela, povo meu. Qual é a primeira palavra que Deus fala para Abraão? Sai. Porque ele começa a estabelecer esse princípio de restauração, de sair de um sistema que está vivendo ante-Deus e voltar para a ordem do reino de Deus. Então, Deus chamou Abraão nessa mentalidade de trazer o reino. Mas não podia ser estabelecido o reino apenas por meio da vida de Abraão. Precisava de Abraão, Isaque e Jacó. Não era com uma geração apenas que Deus ia estabelecer um novo tempo na história do reino de Deus. Precisou de 3 gerações. Abraão não fez tudo. Com Isaque, com Jacó, nós temos os 12 filhos, as 12 tribos estabelecidas. E 12 é o número do reino. Então, somente na 3ª geração é que uma expressão mais prática do reino de Deus começou a aparecer. São precisos gerações, Abraão, Isaque e Jacó, para irmos além. Então, deixa eu falar um pouco sobre eles. Para mim, Abraão representa esse ministério de romper. Uma pessoa que está no meio da idolatria, foi criado lá no meio da idolatria, Ur dos Caldeus, e ele rompe com aquilo, e ele sai do meio daquela idolatria, e ele vai para uma jornada, e a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Isso é muito bom, né? Tem alguém aqui que está perdido na vida, que não sabe para onde é que vai? Abraão também não sabia. Não tem problema você não saber para onde vai, desde que você não saiba para onde vai com Deus. Está com Deus e está perdido. Beleza. Agora, se você está sem Deus e perdido, aí o negócio é terrível. Mas, quando você anda com Deus, você não tem certeza de todos os passos. Você não tem todo o plano na mão, porque o plano, o programa, o mapa está na mão de Deus, não na sua mão. Deus não vai te dar um mapa para te dizer onde é que você vai. O mapa é Ele. Anda com Ele, dia após dia, Ele vai te dizendo o que fazer. E Abraão saiu assim, esse rompimento. É aquela pessoa apostólica, missionária, sai. Mas depois nós temos Isaque. Isaque tem uma característica diferente de Abraão. Ele não é uma pessoa que rompe, ele é uma pessoa que mantém. Se você vê o estilo de Isaque, é muito mais calmo. Por exemplo, todo mundo gosta daquela passagem de que Abraão foi entregar o seu filho no altar. Nossa, como Abraão foi quebrantado para entregar o seu filho no altar. Mas pensa comigo, Abraão era bem velho e teve que levar muita lenha para cima do monte para fazer o sacrifício. Foi Abraão que levou a lenha nas costas, sendo velhinho? Eu acho que não. Mas será que foi Isaque? Isaque, será que não era um bebê? Como é que um bebê levou? Não, Isaque não era um bebê. Isaque já era um adolescente, provavelmente. Ou seja, ele poderia, né? O pai dele chegar, então, filho, acho que vai ser você o sacrifício. Olha eu, que vai matar outro. Deus falou com você? Está me botando aí? Entendeu? Aquele sujeito que levanta de manhã e diz, eu vou jejuar, e bota todo mundo para jejuar com ele. Mas Deus falou com ele. Entendeu? Quase isso. Eu faço isso com as pessoas. Deus fala comigo e eu imponho sobre os outros o negócio que Deus fala comigo. Então, ele fez isso. Você vê o Isaque falando alguma coisa? Ele não fala nada. Ele só, né, toda a fama vai para o Abraão. Mas o Isaque ficou quietinho ali, deitou. Ele era mas tão quieto, mas tão passivo que ele mal fala. Ele fala, e o cordeiro? Deus vai prover. Já entendi. Acho que na hora que Deus falou, que ele falou, Abraão falou, Deus vai prover, eu já entendi. Beleza. Né, já foi deitando ali, vai lá. Né, bota as lenhas aqui.
Então ele é muito passivo. Você vê que ele não tem guerras como Abraão teve guerras. Ele não lutou, ele tem mais um estilo de desentulhar poços que o seu pai abriu, e não de abrir novos poços necessariamente. É mais esse o estilo de Isaac. Abrindo um parênteses, dentro de um sonho, dentro da Matrix. Ontem eu errei, eu falei que Abraão tinha 7 filhos, depois teve 14, mas não... Eu errei tanto que agora eu errei 2 vezes. Mas eu falei ontem que Jó tinha 7, depois 14 filhos. Então é exatamente isso que não aconteceu, tá? Os bens dele dobraram. E a beleza das filhas também. Agora tinha 7 filhas, mas depois ficou com... Imagina, ficou ali, quietinho, bem passivo. Então esse é mais o estilo de Isaac. E Jacó? Dos 3, qual que você se identifica mais, irmão? Jacózão. Né? O Jacó é aquele cara que nasce torto, é aquele cara que, né, ele já nasce agarrando no calcanhar do irmão, né, e rouba a primogenitura. É um sujeito, né, que tem que apanhar do anjo, né? É um sujeito, uma bênção, né? Então, o que eu vejo em relação à nossa geração, nessa tríade de geração? Eu vejo em Abraão esse ministério que rompeu vamos dizer, de uma geração ou 2 antes de nós. Por exemplo, a geração do Sr. John Walker. Vamos usar ele como exemplo. Que ele rompeu, saindo dos Estados Unidos e vindo para cá para começar algo novo, ok? E assim como ele, provavelmente você tem os seus avós que fizeram alguma coisa assim, saíram de um lugar, foram para outro, para romper e começar algo novo, de uma nação para outra, de um estado para o outro, mudar de empresa, mudar de emprego, alguma coisa que trouxe mudança e rompimento, ok? Então, nossos avós têm essa característica de fazer isso. Eu falo nossos avós, mas como se todo mundo tivesse a mesma idade, né? Toda minha idade. Mas você está entendendo o que eu estou falando, né? Os meus avós têm essa característica. Romperam e começaram algo. E depois tem a segunda geração, depois deles, que você vê que é mais passiva e que dá continuidade a um legado que foi deixado por um pai que rompeu, mas não necessariamente inicia algo novo. Ok? Mas vamos falar da geração de Jacó, que eu acho que é a sua. Jacó era esse cara torto. Pega Abraão, Isaac e Jacó, pega a primeira geração, a segunda e agora a terceira. A gente é muito torto. A gente não tem padrão de santidade. A gente já chegou capengando, mas está aí na reunião. Eita, não. Vai passar o raio-x para ver no fim das contas, a gente está bem torto. A gente é relativista, a gente é egocêntrico. Nós somos a geração de Jacó. Nossa geração é muito perdida, mesmo crente. É muito torta. Mas você já parou para pensar que foi exatamente com Jacó que Deus deu a visão da casa? Ele viu os céus abertos, anjos subindo e descendo sobre uma escada, e ele disse: esse lugar é a porta do céu, a casa de Deus. De todos os 3, você acha que Jacó era o mais adequado para receber essa revelação? Na minha cabeça, não. Na minha cabeça, Abraão é um cara, né? Isaac também. Mas Jacó ter a revelação da casa de Deus. O que eu entendo com isso? O Espírito Santo está dizendo que, mesmo a nossa geração sendo uma geração torta, por causa da sua graça, na nossa geração, Ele vai restaurar a revelação da sua casa. Ele vai dar visão da sua casa. Não porque somos pessoas adequadas, mas por causa da sua graça sobre Jacó. Então, a primeira coisa que eu sinto em relação a ir além é isso, que Deus quer fazer isso na nossa geração. Se você olhar o Salmo de número 24... Oi? É porque os fundamentos vão sendo lançados. Não é mérito individual da pessoa, mas Deus lança um degrau, os fundamentos, daí vem o próximo fundamento, aí é um amadurecimento. Né? Salmo 24. Salmo 24,
versículo 3. Diz: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Assim é a geração dos que buscam a tua presença, ó Deus de Jacó. Ele está falando de mãos limpas, coração puro, buscar a presença do Senhor. Por que ele não falou o Deus de Abraão? Ou Deus... Logo, o Deus de Jacó ele fala. Eu entendo que esse texto não diz simplesmente daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Eu entendo que esse versículo significa assim: daqueles que buscam a tua face como Jacó buscou. Eu creio que você faz parte da geração que foi chamada para buscar a face de Deus como Jacó buscou. Ou seja, eu não vou te soltar até você me abençoar, foi o que ele disse. Enquanto você não tocar a minha coxa, enquanto você não deslocar a minha estrutura e mudar o meu nome, porque de Jacó foi para Israel uma mudança de identidade por causa do encontro com Deus. Nós somos a geração que foi chamada para isso. Você faz parte da geração chamada para isso. A geração de Jacó. Somos chamados para ir além de uma identidade que nós recebemos. Jacó nasceu com uma identidade negativa. Abraão se tornou Abraão. Isaac já nasceu. O nome na Bíblia é muito importante. Então, quando Abraão tem o nome mudado, é uma identidade que está sendo mudada. Isaac já nasce com uma identidade positiva, mas Jacó nasce com uma identidade negativa. Nós nascemos com identidade. A identidade é um negócio muito sério. Porque aquilo que falam a teu respeito na sua infância determina o caminho que vai ser moldado para você depois. Tem uma história que eu costumo contar, que eu ouvi na ministração do Veredas, de um menino que tinha 8 anos, um homem, tinha muito problema de violência, e ele batia nas pessoas e perdia emprego por causa disso. Um dia ele estava andando de carro, saindo do estacionamento, e alguém parou atrás dele e buzinou. Ele saiu do carro, vai lá, agarra o sujeito pelo colarinho e diz tudo o que ele tem que dizer para o sujeito, e sai e senta no carro de novo. E quando ele senta, ele está condenado, porque ele é crente, né? Mas pior do que isso é que ele lembra que a esposa dele tinha colocado um adesivo atrás do carro dizendo: se você é de Jesus, dê uma buzinada. Então ele ficou um pouco pior. Já estava condenado, ficou 2, 3 vezes pior. E um dia ele foi procurar aconselhamento e buscar a cura de por que ele estava assim. E os irmãos começaram a orar em relação à vida dele e disseram: o que o Espírito Santo está te lembrando aí do teu passado, que você entende que tem que orar e liberar perdão, alguma coisa assim. E ele lembra de um momento, e ele diz que não é importante, mas os irmãos insistem dizendo que é importante. Ele lembra do momento de quando ele tinha 8 anos de idade, e ele convida os amiguinhos dele para vir passar a noite com ele. E aí eles comeram pipoca a noite inteira, assistindo filme e tomando guaraná, a noite inteira. De manhã cedo, quando ele acorda, a cama dele está molhada de xixi. Ele fez xixi na cama e ele, rapidinho, para os amigos dele não verem, recolhe. Mas o pai dele e a mãe já tinham visto. E decidiram, entenderam que o melhor momento de corrigir o menino era na frente dos amigos, na hora do café. E o pai baixou a calça do menino e começou a bater e gritar: mijão, mijão, mijão. E aí, na hora que o irmão está relatando isso, a raiva que ele sentia quando bateu no cara do carro e que ele fazia isso com outras pessoas, voltou. E perguntaram para ele: o que você está sentindo agora? Ele disse assim: se eu pudesse matar o meu pai agora, eu matava. Tamanha raiva que ele teve. E a vida dele foi moldada por essa identidade. Jacó também tinha uma identidade assim. Desde que ele nasceu, ele tinha uma identidade negativa a respeito dele. Nós somos uma geração que nasceu assim. Mas Jacó, na busca por Deus, teve a sua identidade mudada. E Deus está prometendo essa mudança de identidade na nossa geração, de Jacó para Israel. Amém? Segunda tríade é geografia. Geografia bíblica. Egito, deserto e terra.
Cada um desses 3 lugares representa um lugar espiritual no reino de Deus. O Egito tem a ver com o mundo, um lugar onde é governado por Faraó, que representa Satanás, e tem escravidão do pecado. E a terra prometida é o lugar onde Deus tem como objetivo nos levar por causa da salvação. A salvação tem um objetivo, que é nos conduzir à terra prometida. A terra prometida significa a prática do reino de Deus hoje, aqui na terra. Isso é a terra. Você vê que quando foi José que deu ordem a respeito dos seus ossos, né? Não Jacó, né? Sempre confundo. José deu ordem a respeito dos seus ossos, e que os seus ossos não fossem deixados no Egito e fosse levado para a terra prometida. Você já leu essa passagem? Cara, que tem se o teu túmulo é no Egito e não na terra, é grande coisa. Porque somente na terra tem ressurreição. A terra representa uma posição em Cristo, uma prática, uma realidade, na qual um dos elementos é a ressurreição. E ele pede para os seus ossos serem transferidos por causa disso. Então, Deus nos tira do Egito com o objetivo de levar para a terra. Salvação, ela sempre tem 2 lados, é ser salvo de algo para algo. Né? Muita gente não entende isso. Santidade é ser separado de algo para algo. Tem gente que pensa que santidade é só 50%, só ser separado de algo, sabe? Sou separado do pecado. Mas santidade também é ser separado para Deus. Tem gente que entende santidade só com não pecar, né? Santidade não é só não pecar, mas é ser exclusivo para o Senhor. Uma coisa é ser liberto do Egito, outra coisa é ser introduzido na terra. Então eu vejo que nós temos uma geração que saiu do Egito e que rompeu com o sistema do mundo, e tem uma segunda geração que não entrou na terra, mas foi para o deserto, porque o deserto é o lugar onde a lei é concedida e é entregue. O deserto é o lugar onde você recebe a lei, e a terra é o lugar onde você pratica a lei que você recebeu no deserto. E há uma geração que morreu no deserto, que viveu no deserto, que está no deserto, mas nós somos a geração que foi chamada para entrar na terra prometida. Quer que eu te prove que a gente está no deserto e não na terra? Isso que nós estamos fazendo aqui é deserto. O quê? Proclamar, 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 proclamar a palavra. Foi isso que Deus fez no Monte Sinai. Ele proclamou a palavra. Mas na terra, a palavra que foi proclamada no Sinai foi vivida. Há uma diferença quando nós ouvimos e quando nós praticamos a palavra. Tem gente que despreza a pregação e o ouvir, como se fosse assim, não quero teoria, eu quero prática. Meu irmão, só que toda prática que não for baseada em uma teoria não tem sentido. Então, a nossa prática precisa ser baseada em uma teoria, sim. Mas só teoria não é comprovação. Fé e obras. Eu creio que nós somos chamados como geração para entrar na terra. Durante muito tempo, nós temos ouvido a palavra. Tem sido pregado, tem sido ensinado, tem sido falado princípios bíblicos da vida da igreja, da vida pessoal com Jesus, do que Deus quer fazer. Ok. Mas quem sabe agora a gente não poderia se posicionar um pouquinho mais? Dizer, Senhor, nós queremos entrar na terra, nós queremos entrar na prática. E uma das coisas que impediu o povo de entrar na terra foi a incredulidade, e a situação foi Cades Barneia. Cades Barneia, 10 pessoas de 12 deram um mau testemunho e todo o povo foi contaminado com aquele mau testemunho, com aquele mau relato. Mas uma coisa interessante, dá uma olhada em Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo 18, Moisés começa a relatar essa situação de Cades Barneia e de não ter entrado na terra por incredulidade.
E no versículo 26, ele diz: entretanto, não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do nosso Deus. Pensa comigo. Essas pessoas para quem Moisés está proclamando a palavra, fizeram isso que ele está falando aqui nesse versículo, sim ou não? Ele está dizendo, vocês foram rebeldes. Eles foram rebeldes? Sim ou não? Sim ou não? Não, porque eles nem tinham nascido na época que eles foram rebelados. Deuteronômio é a segunda geração. Deuteronômio é a repetição da lei. Essas pessoas que estão aqui não estavam no episódio de Cades Barneia. Era a geração dos pais dele. O que acontece? Moisés proclama para eles e diz, vocês são culpados disso. Como assim, cara? Como que você chega para mim e fala que eu sou culpado de algo que alguém fez na geração passada? É assim que a mentalidade bíblica funciona. Nunca uma única geração leva o peso da responsabilidade. Ele é compartilhado. A segunda geração tomou nos ombros a responsabilidade, inclusive das dívidas e dos problemas da segunda geração. E porque eles tomaram isso, então eles se tornaram aptos para entrar na terra. Enquanto nós culparmos a geração passada dos erros e não assumirmos esses erros, e não nos posicionarmos para trazer resposta e transformar isso, nós não vamos entrar na terra. Nós não vamos trazer transformação na nossa geração. A chave para entrarmos na terra é esse versículo. É dizer, não são os pecados deles, são os meus. Responsabilidade é maturidade. Ser maduro não é ser velho. Sabe, o cara envelheceu, ficou maduro. Não, tem gente velha que não é madura. Maturidade não vem com o tempo, maturidade vem quando nós assumimos a responsabilidade. Portanto, não importa a sua idade, você começa a assumir a responsabilidade nos seus ombros, de trazer a resposta para a próxima geração, e então nós começamos a entrar na terra. Olha Jesus, ele é o padrão de responsabilidade, ele é um padrão de como um homem tem que agir numa casa. Ainda que a culpa dos pecados que existissem no mundo fossem minha, fossem suas, Jesus toma a responsabilidade de trazer a resposta pelos pecados morrendo na cruz. É esse o padrão que nós temos que viver. Um homem de família, quando ele vê um problema acontecendo na sua casa, ele não deve apontar o dedo e ficar culpando a sua mulher e os seus filhos por causa daqueles problemas. Ele deve tomar a responsabilidade da resolução. Nós temos que virar homem, deixar de ser criança. Tem a diferença de ser macho e ser homem. Ser homem, colocar sobre os ombros a responsabilidade da resolução dos problemas da geração passada e parar de acusar e parar de apontar o dedo, mas começar a andar em responsabilidade de resolução. Ok? Então eu vejo que você foi chamado para isso. Você foi chamado para entrar na terra. Você foi chamado para entrar na prática do reino. E para isso precisa tomar responsabilidade, ok? Uma segunda tríade poderia ser a casa de Deus, o tabernáculo. Eu falei o quê? Obrigado. Tabernáculo tinha 3 partes, né? Átrio, santo lugar e santo dos santos. O átrio representa a nossa experiência inicial com o Senhor. No átrio nós temos o altar de holocausto e fala dessa experiência da cruz. E no santo lugar nós temos a experiência de batismo no Espírito Santo, de enchimento com o Espírito Santo. Dons, palavra, oração. Você já parou para pensar que o máximo que nós vemos as igrejas indo, e nós como indivíduos indo, é nisso? O topo da vida com Deus é o quê? Fui cheio do Espírito Santo, dons, palavra, intercessão, adoração, e para ali. É o máximo da vida. Chegou no topo. Já viu que tem gente que pensa que receber o dom de línguas é tipo
Selo da aprovação do Inmetro. Tipo, ele chegou. Agora não precisa de mais nada. Ele já está lá. O átrio é a experiência inicial com a cruz. Tem gente que fica nisso a vida inteira. Obrigado, Jesus, por ter morrido por mim. Obrigado, Jesus, por ter morrido por mim. Eu era pecador. Eu era... Ok, isso é verdade. Mas tem gente que fica a vida inteira nisso. Timóteo, Paulo dizendo para Timóteo, diz assim, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, vírgula, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus não é só que todos sejam salvos, mas todos aqueles que são salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ser salvo é 50% da parada. Depois que é salvo, tem a caminhada de chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas tem gente que fica só, não fui salvo. 2 anos depois eu fui salvo. 3 anos depois eu fui salvo. Ok, você foi salvo para quê? Você está andando para onde? Mas tem gente que foi batizado no Espírito Santo. Irmão, eu lembro. Ano de 1840. Veio aquele poder, eu falei em línguas. Sabe, parece que assim, top, nossa, está no máximo. Você já viu os avivamentos da história? Todos os avivamentos da história são só a experiência do santo lugar. Muito poder, muita palavra, muita oração. Mas existe um terceiro nível onde ainda ninguém entrou. No Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o lugar onde está a presença de Deus manifesta. No átrio, nós temos a cruz. No santo lugar, nós temos como que a unção do Espírito, né? Mas no Santo dos Santos, nós temos a glória de Deus. A unção e a glória de Deus não são a mesma coisa. E nós estamos acostumados com o ambiente da unção, dos dons. Mas você lembra de Esther? Esther recebeu óleos e perfumes, mas aqueles óleos, aqueles perfumes que ela recebeu, qual era o objetivo? Ficar cheirando, tipo, nossa, estou cheirosa, né? Ó meu cheirinho aqui, que bonito. Viu? Perfume portátil. O objetivo do perfume de Esther era entrar na presença do rei. O objetivo da unção que nós recebemos no santo lugar é entrarmos no Santo dos Santos. Comparecemos perante a face do rei. E o máximo de avivamento que a gente consegue pensar é muita unção, muita unção. Toda essa unção é só metade do caminho, irmão. Tem mais uma parte. Deus não quer parar com o batismo no Espírito Santo. Tem algo depois do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é para alguma coisa e não fim. Tipo, vamos ficar aqui, tem uma fogueira acesa, aleluia, uma fogueira acesa. Pega o fogo e faz alguma coisa. Aí tem a musiquinha do fogo e a dancinha do fogo, mas o fogo é para queimar algo, é para aquecer algo, é para produzir algo. Não, mas o fogo, eu nasci no fogo, eu estou no fogo. Tá, mas anda agora, cara. Desde 1900 nós estamos nessa parada. Eu e o fogo, nós estamos em 2012. E o povo está na mesma coisa. Ai, o fogo, ai, pô. Não cansou, não? Não está a fim de mudar a música? Tipo, vamos dar um passo além? Ou seja, eu poderia até relacionar assim, eu deveria de colocar uma outra coisa. Vou colocar aqui, vamos lá. Mas não pode atalhar o pacto direto. Ninguém... bom, posso... Não vou falar isso não. Isso é minha aula amanhã. Israel tinha festas. Esse é o quarta tríade, as festas de Israel. Existiam ao todo 7 festas, mas essas 7 festas eram comemoradas 3 vezes ao ano, eram 3 jornadas do povo de Israel para comemorar as 7 festas. E essas 3 jornadas, a primeira era a jornada de Páscoa. A segunda era a jornada de Pentecostes.
A terceira era a jornada de tabernáculos. Páscoa todo mundo entende. Jesus, nosso Cordeiro Pascal, João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente consegue entender Jesus como nosso Cordeiro. Cordeiro Pascal. Pentecostes, também a gente compreende. Mover pentecostal. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo. Mas parece que os cristãos têm tipo um calendário pela metade. O calendário dos cristãos parece que termina no Pentecostes, mas tem uma festa final. A festa de tabernáculos. E o que é a festa de tabernáculos? Páscoa fala da salvação. Pentecostes fala do batismo do Espírito Santo. Tabernáculos fala da volta de Jesus, de que Deus está fazendo o seu tabernáculo entre nós. Tem gente que está rodando o monte na festa de Pentecostes, buscando, ai meu Deus, né? Quem dera tivesse mais esse poder. Meu irmão, tem mais uma festa. Falar em línguas, ser cheio do Espírito, babar na gravata é bom, mas tem um propósito. Ser batizado no Espírito Santo. O movimento pentecostal de 1900 tem um objetivo: ir para tabernáculos. Então eu vejo que a geração de Páscoa, que é a geração do átrio, poderia corresponder com a geração de Lutero, da Reforma. Coloca aqui, história da igreja, assim, aqui no próximo. H-I, história da igreja. É o quinto? 1, 2, 3, 4. Isso, é o quinto. História da igreja. Na história da igreja, quem é que mais enfatizou a questão da Páscoa, mais enfatizou a questão do átrio, mais enfatizou a questão de Cristo crucificado? A Reforma Protestante. Ok? Então, nós temos aqui a Reforma. Dentro da Reforma, nós temos as igrejas reformadas. Luterana, presbiteriana, anglicana. Se você frequenta uma igreja dessa, pelo menos, se fosse uma igreja que está nos trinques, as umas já estão, às vezes, caindo, mas uma dessas igrejas históricas, reformadas, que andam como deveriam de andar, qual é a pregação continuamente delas? Cruz. Cruz. A obra de Cristo na cruz. Uma igreja boa, assim, uma boa presbiteriana, uma boa luterana. É isso que o cara está pregando. Porque ele está de acordo com a linha histórica, ele está pregando reforma, ele está pregando a cruz, ele está pregando a obra de Jesus na cruz. Sempre pregando isso. Depois da Reforma Protestante, um segundo movimento é o movimento pentecostal. E aí nós temos as igrejas que talvez a maioria de vocês vieram delas, né? E alguma variação dela, pentecostal / carismático, né? Porque se falar carismático no Brasil, o sujeito só entende a igreja católica carismática, não entende que anglicano é carismático, luterano é carismático, todo o tradicional que é batizado no Espírito Santo é carismático, né? Você entende que o máximo que a gente foi até aqui, até agora? Eu quero uma igreja boa. O que é uma igreja boa? É uma igreja que prega os elementos da reforma e tem o mover pentecostal. Mas, assim como tem uma terceira festa, assim como tem o Santo dos Santos, assim como tem a terra, existe uma nova geração que Deus quer levantar. Nós não devemos ficar a vida inteira girando em torno dos elementos da reforma, simplesmente. A vida inteira girando em torno de elementos de mais poder, mais poder. Poder para quê? Porque poder é para poder fazer algo, né? Eu coloco aqui assim, os crucificados. Né? Põe 3 pontinhos se você quiser, viu? Porque definir às vezes é ruim, né? Você está vivendo para quê? O que é que você está buscando?
Você está querendo o quê? Existe algo a mais. Existe algo além do que nós já vivemos. O que nós vivemos até hoje é só repetição da história, repetição. Não vou citar o nome, mas tem um blog no Brasil que está fazendo muito sucesso. Está sendo muito bom, está abençoando muitas pessoas. As pessoas estão assim como que nunca tivessem visto. Que uau! Sabe o que o blog trata? Só reforma. Só reforma, só reforma. Só... O que é isso? Agora esse é o grande lance. Voltar para trás. Uhul! Reforma! Lutero, Calvino, mano. É isso aí, cara. Ô, meu. Pô, 1517, cara. Vamos andar, por favor. Tem coisa a mais para fazer. Não é negar. E amanhã eu vou falar a parte de não negar a história. Mas, você entende? Tem mais coisa pela frente. Gente, existe algo a mais. Você não foi chamado para ser evangélico. Graças a Deus. A gente não foi chamado para ser pentecostal. E de começar uma igreja que, vamos pular. Nós somos chamados para viver a segunda vinda. Se fosse o Santo dos Santos, a gente poderia dizer assim, entrar no ambiente da glória de Deus. Se fosse festa de tabernáculos, é viver o milênio na nossa geração. Se fosse em relação à terra, é entrar na prática do reino de Deus. A Bíblia fala também, em 1 João, de 3 testemunhas. Primeira testemunha relacionada com essa parte aqui da água. Segunda do Espírito. E a terceira do sangue. Testemunha da água é a água da palavra, como dizia em Efésios 5, 26. É essa a ênfase do movimento reformado, da reforma protestante. Água, palavra, Bíblia, ensino. Depois nós temos o testemunho do Espírito. E esse é o testemunho do movimento carismático pentecostal. Poder, mover. Mas existe uma terceira testemunha que é o sangue. Sangue fala de comunhão, mas não simplesmente assim, comunhão, porque sabe, tem gente que é pronto para responder comunhão. A Bíblia diz o seguinte: Cristo deu sua vida por nós. Nós devemos dar nossas vidas pelos nossos irmãos. E esse é o testemunho do sangue. É quando a Bíblia diz que a vida está no sangue, quando nós damos a nossa vida pelos irmãos. E essa vida é a própria vida de Deus em nós. Talvez você conhece muita palavra aqui no CPPI. Talvez você tenha mover do Espírito Santo nas orações. Mas o objetivo de tudo isso é que você seja empoderado para dar sua vida pelos seus irmãos. Essa palavra diz o que você tem que fazer. Esse Espírito te dá poder para fazer. Mas dar a vida é o que você tem que fazer. É a ação prática. Dar a vida pelos irmãos. Testemunho do sangue, me doar para outros. Nós não podemos ficar a vida inteira querendo ter um ministério de poder e de palavra abençoado enquanto nós vivemos isolados. Enquanto nós não temos a prática da vida da igreja de doar a minha vida. E uma coisa, eu vou falar uma coisa, eu sei que a Ariadne não vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar um negócio. Que eu e minha esposa concluímos, sabe? Eu sei que é difícil, mas em certo sentido, eu acho que é meio fácil dar a vida pelo pobre. Dar a vida pelo mendigo, pelo perdido. Sabe por quê? Tem um elemento que é que você não tem expectativa nele. Quando você ama ele de verdade. Você não está esperando que ele... Vamos supor, vou chegar no mendigo, né? Debaixo da ponte. Misericórdia, você não está andando em santidade, né, cara? Você fala isso com o mendigo? Você não tem expectativa nisso, mano. Então você ama ele. E você abraça ele. E você cuida dele.
E muitas pessoas na história fizeram isso. Eu queria ver se existem pessoas que têm a mesma disposição de dar sua vida pelo mendigo, dar a vida por um sujeito que está do seu lado. Porque é muito bom querer atravessar as nações, mas você já atravessou a cadeira do lado? Com os irmãos nós somos impiedosos. O mesmo Cristo que a Madre Teresa via nos pobres, você foi chamado para ver na pessoa que está sentada do seu lado. Uma coisa não exclui a outra. Eu não estou dizendo que em prol disso você não vai cuidar dos pobres. Eu não estou dizendo isso. E essa é a chave para destravar o que Deus está para fazer nos últimos dias. Começar a ver Jesus nos irmãos. Entregar nossa vida. Dar. Se Cristo deu sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não sei se você já confrontou João 3,16 com 1 João 3,16, mas faça isso um dia em casa, que é o que eu estou falando. João 3,16, Cristo deu sua vida por nós. 1 João 3,16, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Irmãos, esses elementos do CBPI, palavra e poder, não causa problema nunca. Vem ouvir, assim, não, até causa, né? Algumas palavras causam, mas é confortável em partes. Que palavra boa! Uhul! Legal, né? Que palavra abençoada! Jesus vai voltar, é grande tribulação, e tal é coisa e tal. E depois eu volto para casa e continuo vivendo a mesma coisa. Aplaude a profecia. Mas quando ela se torna uma espada que quer cravar na sua alma e dizer, então dê um passo e dê a sua vida pelo irmão. Oh, não, porque tem o ideal e o atual, sabe, irmão? O ideal e o atual. Eu tenho uma raiva da desculpa que as pessoas dão do ideal e do atual. Porque existe o ideal e o atual, mas também existe o atual burro e o atual inteligente. Tem gente que dá essa desculpa, que tem o ideal e o atual, né, irmão? Vocês estão em Montemor. Nós é alienígena, né? Tem gente que vai lá em Montemor e fala assim, irmão, porque fora daqui, na vida real, beleza, eu sou um holograma. Firme. Minha vida não é nada. A vida real é sua. A minha é só um holograma. Falsidade, teatro, né? Meu irmão. Aquilo não é real, então. Beleza. Alguns estão entendendo bem. Talvez uns 90% não estão entendendo, mas 10% não está entendendo bem o que eu estou falando. Então, o que é a diferença do atual burro e do atual inteligente? O atual burro é aquele sujeito que diz assim, tem o atual e o ideal. Aí ele vem no CPPI e ele teoricamente viu o ideal. O ideal! Volta para a igreja. Esquece tudo e vive a mesma coisa como se não tivesse ouvido nada. Tipo a gravidade, sabe? Gravidade parou de planar, fez peso e volta para a mesma vida. Esse é o atual burro. É como, se liga e desliga, liga e desliga. O atual inteligente é, ainda que eu tenha elementos aqui que não são do ideal, eu vou pegar os elementos que eu consigo do ideal e começar a trazer para o atual e transformar ele. Porque o ideal nunca vai chegar se, enquanto nós não estivermos aqui no atual, pegar os elementos do ideal e trazer aqui e mudar. Entende? Tipo, tem o futuro e o presente. O futuro nunca vai chegar se você não pegar a palavra que fala sobre o futuro e começar a aplicar ela no presente. Você está entendendo? Quando você começar a falar assim, que poesia bonita essas palavras, Haroldo. Mas sabe, é poesia, entende? Não serve para nada. Que bonito, né? Israel e a igreja. Por exemplo, estava em Porto Alegre, eu passei no centro, e estavam vendendo camiseta do Hezbollah e do Hamas. Sabe que nem vendia antigamente Nirvana, Guns N' Roses? Agora é isso aí. Nas universidades agora é moda isso, né? Ser homem-bomba, matar judeu. O que você vai fazer? Porque isso vai espalhar pelo Brasil. É modinha, não. Agora não é só ser do outro partido lá que não é da direita, é da esquerda, e você escolhe o partido, e tem um partido que curte o Hezbollah. Né? Você vai fazer o quê? Tem posição política, sim, na parada. Ser a favor de Israel é ficar numa universidade e dizer, eu sou a favor. Vem, mano. Entendeu?
Entendeu? Não é esse negócio de, que Jesus não tem a ver com política. Jesus não tem a ver com política. Quando ele voltar, ele vai chegar no Palácio do Planalto e ele vai tirar os governadores de lá e ele vai começar a governar o Brasil. Tem posição política. O reino de Deus é político, só não é apenas unicamente político. Mas enquanto é só teórico, né? Israel, que legal. Uhul. Comprar um kippah e um shofar. Tadã! Não serve para nada. Enquanto você fica ouvindo sobre a restauração da igreja, mas você não começa a caminhar em prol disso, você é como aquela geração que tocavam flauta e não dançavam, tocavam música de lamento, mas não choravam. Não é para você ficar vindo aqui e ouvindo coisas legais. De que adianta ficar citando a palavra, mas quando a instrução vem para a nossa vida, a gente sai de largo e deixa passar. Alguns de vocês já estão tão acostumados com a trombeta profética que nem se assustam mais quando ela toca. A Bíblia diz que a alma faminta, para ela todo amargo é doce. Eu vou às vezes em lugares que nunca ouviram nada do que a gente fala, você fala um A. A vida das pessoas fala assim, parece que é a revolução, mas às vezes você fala para pessoas que já ouviram muitas vezes. A Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel. A faminta, qualquer amargo para ele já é doce. Mas a farta, ela... Eu já conheci, esse é John Walker, né? Já ouvi. Já ouviu? E aí? Fez o quê? Somos chamados para ir além. Além de vir no CPPI, nós somos chamados para dar passos práticos. Somos chamados para entrar no Santo dos Santos, para entrar na festa de tabernáculos, para entrar na terra prometida, para entregar nossa vida pelos irmãos. A Bíblia fala de 3 batismos. Primeiro é o batismo da água, segundo é o batismo do Espírito. E existe um terceiro batismo. O batismo do Espírito Santo não é o fim. Tem um terceiro batismo, de sangue. De sangue é difícil de explicar, assim, de sangue, como assim, né? Jesus, podia dizer que é a mesma coisa, né? Assim, sangue, / fogo, / sofrimento. Sofrimento no corpo. É tudo a mesma coisa. Jesus disse assim: eu tenho um batismo para ser batizado, e como me angustio até que ele aconteça. Quando Jesus disse isso, ele já tinha sido batizado do Espírito Santo, sim ou não? Sim. E ele disse, tem um batismo para ser batizado. Que batismo era esse? Morrer na cruz. Morrer na cruz, dando sua vida por nós. Então, a Bíblia diz que ele veio batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu penso que, biblicamente, ou teologicamente, você não pode dividir o batismo de Espírito Santo e fogo, porque o Espírito Santo é fogo. Mas parece que na prática vem dividido. Vem o Espírito Santo, falei em línguas, e minha vida continua igual. Mas o batismo de fogo, o fogo fala de purificar motivações, purificar intenções, de dentro para fora. Você falou sobre o preparador, purificador? É aquilo, Malaquias 3, se assentar como um derretedor para purificar os filhos de Levi. Batismo de fogo. Jesus um dia vai batizar toda a terra com fogo, mas a Bíblia diz que esse fogo é juízo. Mas diz que o juízo deve começar primeiro pela casa de Deus. O batismo de fogo que deve vir sobre a terra, ele deve vir primeiro sobre mim. Esse fogo fala de juízo. E a cruz é o juízo de Deus contra o pecado vindo sobre Jesus.
E carregar a nossa cruz tem a ver com isso. Tem a ver com o Senhor está me julgando, mas o julgamento de Deus não é apenas negativo, é purificador. Ele vai me julgando e Ele vai expurgando. Então existe um terceiro batismo. E você pode unir isso com o batismo no corpo, que Paulo fala. Todos nós fomos batizados em um espírito, em um corpo, ou para formar um corpo. O batismo no espírito tem o objetivo de nos levar a ser batizados no corpo, levar a sofrer. Por exemplo, a Ariadna sempre fala isso. Recebereis poder ou descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas martúrias. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Mas a palavra testemunha é martúria, é mártir. Ou seja, o objetivo do Espírito Santo batizar você é fazer você morrer, ser mártir. Mas o que é um mártir? É alguém que morre em prol de uma causa a qual testemunha. Ou seja, há uma causa, é uma morte com princípio, é uma morte com objetivo. Qual? O corpo. Sabe, uma coisa é você querer ser um mártir assim, isolado no campo missionário, morreu pela causa. Aí, isso é tão etéreo, às vezes é tão distante de nós, né? Mas você entende que a pessoa do seu lado é o melhor instrumento para crucificar você. Nós só vivemos a crucificação, o batismo de sangue e sofrimento no corpo. A Bíblia diz, Jesus disse, que quando nós orássemos, nós deveríamos de orar sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você já parou para pensar que essa oração modelo, que você deveria de orar todos os dias, significa que todos os dias você teria que ter alguém para perdoar. Mas para você ter alguém para perdoar todos os dias, você precisa ter alguém junto de você todos os dias para pisar no seu calo, para você ter que perdoar. Entendeu? Só que quando você vive isolado dos irmãos, né? Por exemplo, você parecia muito espiritual no primeiro, não sei quem está aqui desde o início, ok? Quem se achava mais espiritual no início e menos agora no fim, que já está ficando meio de mal com um irmãozinho, o cara roncou, não parou de roncar até agora. Entendeu? Não tem reza que faça o cara parar. Né? Tem gente que vai amarrar a Ariadna lá. Então, assim, estou brincando, não sei de nada. Mas entende que... que, assim, você passa um tempo convivendo com o sujeito, você começa a pegar uma raiva às vezes, sabe? Né? E o sujeito que vai para o CPP, ele é muito espiritual nos primeiros 15 dias. Deixa passar 3 meses. Vem para o CPP, vem. Aí você vê quem você é. Nós precisamos ter ambiente para poder pisar no calo uns dos outros. Mas a gente vive tão longe do calcanhar do irmão que nem dá. Cada um na sua caixinha. Não dá, sabe, irmão? A gente tem que ter espaço para se pisar um no outro, para se ofender, para se machucar. Não precisa se isolar para não ter problema nenhum, não. Uma vez eu falei que o melhor instrumento de santificação da igreja é os pecados dos outros. Porque o sujeito peca, aí você vai ter que resolver. Quando você vai resolver, Deus vai ter que usar você na resolução do pecado. Deus te usa, a sua vida é transformada. O cara peca contra você, mesma coisa, você tem que perdoar. Viver juntos. Somos chamados para ir além. Ir além dessa caixinha de domingo ir na igreja, senta, levanta, dá o dízimo, canta a música, senta, levanta, senta. Uxi! Nossa, eu não consigo. Assim, gente, eu particularmente, eu tenho mais hora de culto do que urubu de voo. Eu não consigo fazer esse negócio. Assim, continuamente no culto, domingo, eu passo mal. Tudo bem, mas é só o meu jeito. Eu devo ter problemas mentais. É só o meu jeito. Mas, querido, se você curte, senta, levanta, canta música, olha lá, então, senta, levanta. Tudo bem, mas não use isso como uma estratégia para ser isolado dos outros, sabe? Eu sento na minha cadeirinha, eu escuto a pregação e eu vou embora para casa e ninguém toca na minha vida. E você não toca na vida de ninguém. Aí a coisa não dá certo. Deixe sua vida ser aberta. Vamos além. Amém?
Teria muitas outras coisas para falar. João fala sobre 3 níveis de maturidade: as crianças, os jovens e os velhos. Espírito, alma e corpo, justificação, santificação, glorificação. Tem muita coisa que poderia falar. Mas acho que o recado foi passado, né? Não vamos ficar a vida inteira rodando no mesmo lugar, simplesmente buscando avivamento. Um avivamento no modelo de Pentecostes. Somos chamados para ter um avivamento, sim, mas no modelo da terceira geração, de entregar a vida pelos irmãos, de ser batizado num sofrimento, de sofrer em prol dos outros. Se nós vivêssemos a vida da igreja como ela é, entregando a vida uns pelos outros, sofrendo uns pelos outros, rapidamente nós teríamos um movimento missionário, porque as pessoas seriam treinadas desde o início a sofrer uns pelos outros dentro da comunhão da igreja. Rapidamente elas iriam sair para se entregar. Na minha opinião, agências missionárias são um testemunho de que a gente não faz o serviço que deveria de fazer como igreja, porque a igreja deveria estar fazendo esse serviço. Nós fomos chamados para ser um ambiente de gerar as pessoas que vão preparar o caminho para a segunda vinda. Mas para isso nós precisamos dar um passo além, irmos além, entrarmos na presença do Senhor para Ele mudar a nossa vida.